Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Mineração em Garimpo, mais um vídeo aqui hoje. Iremos falar aqui sobre quanto pode custar a sua exploração mineral, a sua pesquisa mineral aí na sua área que você requereu junto à ANM. Se você é detentor de uma autorização de pesquisa ou está pensando em requerer uma área para pesquisar essa área, esse vídeo aqui vai te dar uma noção geral de todas as coisas que você precisa investir e quanto custa, né, quanto de dinheiro vai sair do seu bolso para descobrir o seu depósito, o seu minério. Antes de tudo, estou aqui com o dedo machucado, mas isso não vai impedir de a gente conversar aqui hoje. Então presta atenção no conteúdo, ele é de extrema relevância para você minerador e se você já é detentor de uma autorização de pesquisa, fica comigo até o final, vou dar uma pincelada aqui para quem não é ainda, para quem está pensando em requerer uma área, quanto custa. Mas a gente vai passar fase por fase aqui da pesquisa mineral, desde a parte da geofísica, furos de sonda, cubagem, e vai dar uma noção mais ou menos aí para você o quanto custa uma exploração mineral, uma pesquisa mineral completa até o relatório final de pesquisa, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, se você está pensando em requerer uma área, você vai precisar de um dos dois profissionais, ou um geólogo ou um engenheiro de minas. Eles são os únicos que estão autorizados a fazer uma ART para poder fazer esse requerimento junto à ANM. Então, esse relatório que eles vão entregar tem um custo tabelado por estado, né? Mas também tem o custo deles, ou seja, eles vão cobrar por isso. Varia muito, tá? Tem gente que cobra 5 mil, 6 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais para requerer uma única área. Depende muito do nível do profissional, do que ele entrega, mas é variável no preço do mercado, mas você vai gastar mais ou menos isso aí. Além desse preço dele, ter o custo do geólogo ou do engenheiro de minas para requerer a sua área e fazer essa documentação, a gente tem os custos dos emolumentos na ANM, na Agência Nacional de Mineração. Você pode colocar lá emolumentos no Google ANM, né? Emolumentos ANM, que vai aparecer a lista de todos os tipos de boletos que você pode pagar lá. Lá na parte de requerimento de pesquisa vai estar lá 1.100 e poucos reais. Isso varia, né? Todo ano varia de acordo com os juros, enfim. Você pode ser um pouco mais, um pouco menos do que eu estou falando nesse vídeo, mas é por volta de 1.100 e poucos reais. Além de você fazer esse pagamento para a ANM, existe um outro custo que você tem que saber desde agora, que é a taxa anual por hectare. Hoje ela custa R$ 4,33 para o primeiro requerimento, né? R$ 4,33 por hectare. Então, o tamanho da sua área vai ser diretamente proporcional ao custo por ano de pesquisa que você vai ter que pagar, de direito lá para a ANM. A ANM vai te cobrar isso. Se você não pagar no dia, gera uma multa para você em torno de R$ 4 mil, tá? Então, cada ano, se você fez um requerimento, por exemplo, para 3 anos, você vai ter que pagar durante 3 anos essa taxa, tá, da autorização de pesquisa, que é R$ 4,33 por hectare. Ou seja, uma área de 10 mil hectares, estamos falando ali de R$ 43.300. É pesado. Então você tem que estar preparado para isso. Não adianta requerer uma área de 10 mil hectares, começar a receber multa e depois perder o seu projeto. Enfim, pagou essas taxas, já tem em mente que tem essas taxas, você tem que começar a sua pesquisa. Quando você faz essa solicitação na ANM, esse requerimento de pesquisa, normalmente o geólogo ou o engenheiro de minas descreve lá os custos. E cá entre nós, cada um coloca lá o que quer. Vou investir tanto em trincheiras, vou investir tanto em reconhecimento geológico, tanto em geofísica, tanto em furo de sonda. Isso é bem aberto, não tem muita relevância, até porque depois você tem que declarar o quanto você investiu em pesquisa de fato. Mas aquilo ali é para dar uma orientação, né, já de início. Se você está pensando em fazer a pesquisa na sua área, tem outros custos reais que você vai ter que colocar. São os custos realmente de você tentar achar o seu depósito. Mas quer saber? Antes de falar de quanto custa você achar o seu depósito, vamos falar o quanto custa você não fazer pesquisa? Um dos erros principais que eu observo de quem já parte para mineração, né, começa a minerar primeiro, minerar de forma ilegal. Você vai ser multado se você já estiver minerando
sem uma guia de utilização. Você precisa de uma documentação chamada guia de utilização, que você vai apresentar um relatório para a ANM para poder ter essa guia de utilização. No caso daqueles que têm PLG e não estão pesquisando, aí é outro caminho. Estou falando aqui para requerimento de pesquisa. Mas vamos supor que você tem uma PLG, uma permissão de lavra garimpeira, e você já começou a minerar. A pesquisa, ela não tem como objetivo apenas hiper mega valorizar o seu depósito, que é disso que trata aqui esse canal. É de você fazer muito dinheiro, alavancagem financeira em achar o seu depósito. Mas ela também é principal para te dar a orientação de onde minerar. Se você minera no lugar correto, você tem grande chance de continuar fazendo dinheiro. O que eu vejo é que muita gente começa minerando e depois, como os garimpeiros conhecem aí, acaba o quê? Cegando. O que é cegando no linguajar garimpeiro, né? É simplesmente aquela terra para de pagar, ou seja, para de produzir. O mesmo tipo de rocha, o mesmo tipo de minério ali, mas não está gerando resultado positivo. O custo está muito alto e o lucro que eu estou tendo na produção não paga as minhas contas. E isso acontece porque não foi feito pesquisa. Pior ainda é quando você está produzindo, e aí eu estou colocando aqui a condição de uma guia de utilização, ou uma PLG, mas você não sabe onde produzir, começar a produção. Às vezes você começa a produção pela parte mais difícil ou a parte mais barata, e você começa a jogar o seu rejeito, o que vai de estéreo, né? Você produziu e o de estéreo está indo e você está fazendo uma bacia de rejeito ali em cima, talvez, do seu melhor depósito. Em cima, talvez, do seu melhor resultado. E aí eu começo a ver problemas desse tipo no mercado, que é o quê? Pessoas que começaram a minerar, produziram, fizeram 300, 500, 1 milhão de reais, enfim, e acabou depois tendo uma dificuldade imensa para continuar a mineradora e até vender essa mineradora porque criou uma bacia de rejeito em cima de onde estava o maior depósito. E aí a gente tem esse problema também. E o terceiro problema que eu mapeei por você não fazer pesquisa é, infelizmente, o que acontece. Você passa anos produzindo em uma determinada região, em uma determinada área, mas o seu minério primário está lá embaixo, a 500 metros de profundidade, 300 metros de profundidade, uma profundidade que você não vai conseguir atingir. Somente uma mineradora grande que tem a capacidade para fazer uma grande planta de lavra, né, que vai investir 500 milhões, 1 bilhão de reais, 1 bilhão com B, tá? É que vai ter condições de extrair esse ouro que está a muitos metros de profundidade. E que você, como minerador pequeno, não tem condição de extrair esse minério. Então, qual é a sugestão que eu faço, que eu falo para todo mundo? Vende a área. Fica com uma participaçãozinha pequena na produção, ou vende a área, ou faz uma negociação onde você entra com a área, a outra empresa entra com a produção. Enfim, há várias maneiras de se fazer isso, mas você só consegue chegar nesse nível do game, nesse nível do jogo, quando você achou o seu depósito. Então, o objetivo da pesquisa não é fazer um relatório final de pesquisa no final, entregar para a ANM e começar e ter uma lavra aprovada. Até porque está bem mais difícil. Hoje, a ANM leva em consideração os padrões internacionais do CRISCO, né, a CBRR, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, onde você precisa apresentar muito bem os relatórios para poder conseguir a sua lavra, a sua concessão de lavra. Né? Nós estamos vendo muitos requerimentos, autorizações de pesquisa, não conseguindo a aprovação dos relatórios finais de pesquisa. Por quê? Porque fizeram uma maquiagem, isso era muito comum no passado, e a gente maquiar, pegar 4 pontinhos ali na sua poligonal, para você não perder nenhuma área interna, e aí você fazia ali trincheira, ou fazia um furo de sonda de 100 metros, pequeno, para poder conseguir não perder a área. Isso não está funcionando mais na ANM, eles estão levando em consideração esse relatório, os padrões internacionais, e você precisa realmente ter encontrado o seu depósito para você conseguir sua concessão de lavra, que é o seu objetivo, é transformar o seu alvará de pesquisa numa concessão de lavra, ou vender antes disso acontecer. Então, talvez você não tenha todos os recursos disponíveis, e essa é a boa notícia.
Daniel, não tenho tanto recurso para fazer a pesquisa na minha área, mas eu tenho um pouco de recurso. Esse pouco de recurso ele tem que ser gerenciado para que com esse pouco de recurso você consiga chegar num nível na sua mineração, no seu empreendimento mineral, e nesse nível que você chegar, você conseguir um sócio, um parceiro, uma empresa grande que venha a ser investidora da sua área, que venha se tornar sócio, que venha fazer alguns furos de sonda. Então, o que eu posso fazer com pouco recurso? Primeiro, deixa eu te falar quais são os recursos necessários. Agora sim, quais são os recursos necessários? Primeiro, de ciências. A gente vai utilizar basicamente duas geociências aí. Nós vamos utilizar a geologia e a geofísica. Elas andam juntas. Não existe uma valorização de uma em relação à outra. Geofísica é tão importante quanto geologia, geologia é tão importante quanto geofísica. Ambos os profissionais têm que caminhar juntos. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque um não entende muitas vezes o trabalho do outro, né? Então, às vezes, o geólogo não entende um pouco de geofísica, pagou uma matéria de geofísica, antigamente era um único curso, tá? Mas foi desmembrado, tá, gente? Então, o geólogo hoje ele não estuda muito geofísica e o geofísico ele acaba estudando métodos mais voltados no Brasil para petróleo. Então, ele acaba não buscando tanto a parte geológica para mineração, né? Mineração superficial, porque nós estamos falando de petróleo de grandes profundidades, onde a geologia não funciona. Por quê? Porque geologia não vai enxergar, né, o que está a muitos quilômetros de profundidade, a muitos metros de profundidade. A geologia só consegue enxergar o que ela vê, né? Então você precisa fazer um furo de sonda, enxergar aquela rocha e falar: ah, essa é uma rocha sedimentar, essa é uma rocha ígnea, essa é uma rocha... Enfim, você precisa na geologia enxergar para poder visualizar que tipo de rocha é aquela, que período é aquela rocha, qual que é o desenvolvimento, para onde vai ali o caminho, talvez, do seu minério, precisa da visualização. A geofísica não. A geofísica, na parte de petróleo, ela busca mais pelas trapas, que são estruturas geológicas que podem ter guardado ali gás natural, petróleo, enfim. Então, é uma coisa que acaba você tendo raríssimas exceções que você tem um geofísico que também é apaixonado por geologia ou um geólogo que é apaixonado por geofísica, que tem que ser apaixonado para poder estudar os dois, tá? Que é o caso, por exemplo, do meu sócio na Geostart, ele é técnico em geologia e depois partiu para geofísica. Então ele acaba entendendo muita coisa interessante ali da parte da geologia, tem esse conhecimento porque ele já foi técnico em geologia antes de se formar em geofísica. Sabendo que você precisa dos dois profissionais, você precisa contratar esses dois profissionais para trazer os serviços deles para dentro do seu empreendimento mineral. Às vezes, o geólogo que fez o requerimento vai ser o mesmo geólogo que vai fazer o trabalho de campo. Só que nós temos algumas questões aí. Muitas vezes o geólogo de papelada, de documentação, não é o geólogo de campo. Não é o geólogo ideal de campo para fazer esse trabalho. Por quê? Porque o geólogo de campo ele realmente precisa ter sangue nos olhos. Ele precisa ir para campo. Ele precisa pegar o martelinho, quebrar tudo, tomar nota, colocar lá no Avenza, lá tudo que ele fez. E isso, a Avenza é um aplicativo que os geólogos usam, tá? Depois eu trago um vídeo falando sobre ele. Mas ele tem que fazer esse trabalho de campo muito bem feito. Minha experiência, não é todo geólogo que faz. Tem geólogo que vai lá com o carro no meio do campo, olha para o lado e fala: isso aqui é uma rocha tal, e marca lá. Não foi quebrar rocha, não foi para o meio do campo para realmente fazer a pesquisa como deve ser feita. Então, lembre-se, você vai ter que encontrar um geólogo de campo. Talvez esse geólogo de campo seja o mesmo que fez o teu requerimento. Se você não escolheu um engenheiro de Minas para fazer o requerimento, foi um geólogo, esse geólogo de campo vai conseguir lhe auxiliar e fazer esse trabalho muito bem feito de reconhecimento geológico. É tomar nota de tudo que tem ali. Depois dele tomar nota de tudo aquilo ali, existe um trabalho a ser feito que nessa exploração, por exemplo, no ouro, seria uma amostragem de uma coisa que a gente chama sedimentos de corrente. O que é o sedimento de corrente? São lugares onde provavelmente eram rios antigos ou até riachos, rios,
enfim, pequenos córregos que que são propícios a acumular ali o ouro que foi lixiviado. O que seria isso? No alto das rochas, no alto das montanhas, esse ouro foi carregado ali para dentro desses córregos por conta das chuvas, ou muito difícil de acontecer, mas acontece pelos ventos, tá? Então, se a chuva ou o vento, intemperismo, levou o ourinho ali para dentro de um córrego antigo, uma parte mais baixa entre duas serras, você vai lá e coleta aquilo ali, e aquilo ali vai dar um teor alto, mas não significa que o seu ouro está ali, tá? Então, às vezes dá 15, 20, 30, 100 ppm, mas não significa que sua mineradora é um negócio gigante. Significa que você tem que, a partir dali, estreitar sua pesquisa, né? Sair do nível regional para um nível mais fechado, onde você vai conseguir achar, né, de onde está vindo esse ouro. A gente tem dois tipos de minério, primário e secundário. Secundário, normalmente os aluvionais, enfim, já falei isso no outro vídeo sobre ouro. Se você não viu esse vídeo, veja aqui no canal o vídeo que eu falei sobre como minerar ouro e tá lá falando um pouquinho sobre isso, mas eu estou falando especificamente para ouro. E se eu tiver outro tipo de minério, Daniel? Eu estou procurando ferro, eu estou procurando chumbo, eu estou procurando cobre, eu estou procurando manganês. Aí você vai precisar, além da parte geológica, claro, o ouro também precisa, mas é da parte geofísica. Por quê? Porque cada tipo de minério ele tem uma característica física, uma propriedade física. E essa propriedade física pode ser analisada através de métodos de geofísica. A geofísica estuda a parte da formação da Terra, a crosta terrestre. Foi a geofísica que descobriu o tamanho do núcleo, o tamanho do manto, o tamanho da crosta. Tudo isso um geólogo não consegue enxergar. A geofísica teve essa contribuição. Quando a gente fala de método geofísico, nós estamos falando de geofísica aplicada. Ou seja, beleza, esse estudo todo aí, da Terra, de tudo, serve para mim fazer dinheiro de que maneira? Serve para mim achar o meu depósito de que maneira? Porque a gente tem que entender que mineração é uma atividade de interesse nacional, né? Nós estamos falando das nossas reservas. Então isso gera riqueza para o nosso país. É por isso que eu sou apaixonado por mineração. Uma sociedade rica, ela está baseada principalmente nos seus recursos minerais, energéticos. Então, você tem a possibilidade de encontrar um grande depósito que talvez seja de grande interesse para o Brasil e para as pessoas no mundo todo, como por exemplo hoje, todo mundo está procurando lítio porque as baterias de lítio são consideradas o futuro, né, dos combustíveis fósseis, e apesar de que eu entendo que o Brasil poderia ser muito mais, vamos dizer assim, focado nos biocombustíveis, que são até mais baratos do que o uso de baterias, mas o mundo todo, a Europa, enfim, precisa das baterias de lítio. A tecnologia precisa de baterias de lítio. Eu fiz um vídeo também essa semana falando sobre lítio. Então tá aqui no canal, procura lá se você tem interesse. Então assim, as reservas, todos os minérios, os minerais, eles têm uma relevância para a indústria, para a construção de praticamente quase tudo que está à sua volta, desde o seu celular, do computador e tudo. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo realmente muito relevante. Por quê? Porque quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar através dessa família Mineração em Garimpo, para elas procurarem minérios, para acharem minérios, para delimitarem os seus depósitos, além delas ganharem dinheiro, elas estão gerando riqueza para a sua comunidade, para o seu país e para o mundo, tá? Avanços para o mundo todo. Agora, voltando ao assunto, você precisa da geofísica para que ela faça, através desses métodos geofísicos, a gente consiga analisar o que a gente chama de anomalia. O que é uma anomalia? Algo fora do normal. Então, o normal na crosta terrestre é o quê? A gente ter essa gravidade. Se a gravidade está diferente, nós temos uma anomalia. Essa anomalia significa que eu tenho um minério lá embaixo? Pode ser que sim. Então, a gente vai fazendo testes, né? Nós vamos fazendo ali pesquisas geofísicas com métodos corretos voltados para o que você está procurando. Ninguém chega numa área e diz assim, vamos descobrir o que tem aqui. Não. Olha, eu descobri que nessa área tem ouro. Olha, eu descobri que nessa área tem manganês. Olha, nessa área eu descobri que tem cobre. Né? É mais fácil assim. E a partir do que a gente viu ali que tem uma ocorrência mineral,
a gente vai tentar identificar se aquela ocorrência mineral ela é uma ocorrência anômala, ou seja, tem ouro no planeta todo, tem manganês no planeta todo, tem chumbo no planeta todo, mas se ele estiver concentrado em grandes quantidades de um nível que consiga ser economicamente viável para se tornar uma mineradora um dia, você tem um depósito, você tem o que a gente chama de jazida. O objetivo da pesquisa mineral é delimitar essa jazida. A pergunta que a gente tem que responder, na verdade, são três. Qual é o minério? É ouro? É cobre? É manganês? É lítio? Qual que é o minério? Qual a quantidade de minério que você tem? Como que eu sei qual é a quantidade de minério que eu tenho antes mesmo de minerar? Essa é uma pergunta que você tem que responder. E o terceiro, onde está esse minério? Então, dessa área toda aqui, toda ela tem um minério? Ou uma parte tem um minério, outra parte não tem? Ele está mais concentrado aqui, está mais concentrado ali? Então, isso só tem como a gente descobrir com uma coisa chamada geoquímica, né? Os geólogos entendem muito bem isso. Geoquímica é o quê? Pegar aquela amostra e mandar para um laboratório e o laboratório dizer, olha, nós temos tanto de material aqui do seu interesse. Então tem tanto aqui de ouro, tem tanto aqui de cobre, tem tanto aqui do seu minério, do seu mineral que você está procurando. Ok, tenho tudo isso aí, mas isso aí é viável economicamente para minha exploração? Tem que ser feito cálculos em cima disso. Tem muito tem quanto tem de minério? Ah, tem muito, é suficiente. Tá. Onde ele está? Olha, a gente conseguiu fazer um mapeamento aqui através de furos de sonda. E aí é a parte da sondagem, que é a parte mais cara da pesquisa mineral. E é aqui que divide as grandes mineradoras das pequenas mineradoras. Dos grandes projetos de mineração que tem muito recurso disponível para investir, dos que não têm. E se for o seu caso, de você não ter tanto recurso, quanto é de recurso? Eu vou te dar uma ideia de quanto custa um furo de sonda. O furo de sonda hoje custa em média R$300 o metro. Se a gente for fazer furos de pelo menos 500 metros, nós estamos dizendo que um furo de sonda vai custar R$150 mil. Sendo que um único furo de sonda não é suficiente para mapear um depósito. Existe um aplicativo, existe um programa computacional onde se utiliza geoestatística e a gente consegue calcular, através de pequenos bloquinhos, a quantidade de minério que tem. É quase como jogar Minecraft. Eu não sei muito bem, eu só vejo meus filhos assistindo isso direto, e é vários bloquinhos lá formando as coisas lá no joguinho. Então, cada bloquinho desse é muito parecido com que um sistema, né, um programa desse de geoestatística vai fazer. E esses bloquinhos, esses cubos, foi quem deu a origem ao nome cubagem. O que é cubagem? É eu determinar que determinado bloquinho tem minério ou determinado bloquinho não tem minério. E depois calcular o quanto de minério aproveitável economicamente eu tenho. Então essa cubagem ela é feita através de quê? Furos de sonda. Então R$150 mil é um furo de 500 metros. Só que você ainda vai ter que, a cada metro, então nós estamos falando de 500 amostras, você vai levar para o laboratório. Essas amostras vão custar em média R$150, R$170, R$200, R$250, dependendo da quantidade de minérios que você vai solicitar. Se for uma empresa que faça todo o processo, ainda vai ser bem mais caro, porque ela vai fazer toda essa parte de controle de qualidade das suas amostras. Por quê? Porque isso vai ser utilizado para jogar nesse programa da geoestatística para você, datamine, enfim, tem vários programas no mercado para poder você enxergar o tamanho do seu depósito ali, você delimitar o seu depósito e estimar a sua reserva, né? E aí tem outro vídeo que eu falo, inclusive, sobre recursos e reservas, como que isso é calculado. Enfim, tá aqui no canal também, espero trazer mais conteúdo sobre isso para você. Mas perceba, nós estamos falando de fazer o furo, mandar metade desse furo, porque normalmente se faz assim, se tira um testemunho, que é um bloco cilíndrico, se guarda numa caixa. Cada caixa tem ali 1 metro, mais ou menos. Então, você tem ali a caixinha, guardou ali, metade vai para o laboratório, a outra metade fica de contraprova, para quando você for vender o seu depósito. Porque provavelmente uma mineradora vai colocar isso na bolsa de valores, ela vai fazer uma contraprova, talvez faça um furo do lado, né? Ou utilize uma técnica de gamma espectrometria para poder descer no furo, para poder checar se bate com a amostra que você colocou. Enfim, tem vários métodos. Mas, olha que interessante, já estamos falando aqui de um custo de 150 mil de furo, nós estamos falando aqui um custo de mais de amostra, se for, sei lá, R$100 daria
500 amostras já daria 50 mil, né? Se fosse 100 reais, se for 300 já vai para 150 mil, ou seja, já foi 300 mil reais aí no furo. Você está esquecendo, sabe do quê? Se cada furo tem 500 metros e uma mineradora faz 10, 30, 50, 100, 200 furos, nós estamos falando que precisa de um galpão para armazenar essas amostras. Então, mais o custo do galpão, mais todo esse custo. Então, realmente é caro fazer furo de sonda. Furo de sonda, isso eu estou falando num custo por baixo. Mas nós estamos colocando aí uma média total. Quando você for fazer furo de sonda, você leva em consideração mais ou menos R$1.000 o metro. Envolvendo geólogo, envolvendo laboratório, envolvendo essa análise, envolvendo relatório de todos, a construção do seu banco de dados, vai dar isso aí, R$1.000 mais ou menos o metro. É caro? É. Mas quando você acerta o furo, aí a coisa muda. Às vezes um único furo pode mudar a sua história do seu empreendimento mineral. Por quê? Qual é o objetivo então, Daniel, da geofísica? Vamos lá, só para você entender. A geofísica tem como objetivo eu não fazer esse furo errado. Porque se eu fizer vários furos e fizer uma tábua de pirulito, ok, eu vou achar o meu depósito. Mas isso vai custar milhões. Como que eu reduzo a quantidade de furos? Eu consigo reduzir a quantidade de furos errando menos furos. Se eu errar menos furos, eu acertar mais furos no meu depósito, significa que eu economizei na minha pesquisa. Se eu procurar ouro onde não tem e procurar ouro onde tem, qual que é o mais barato? Procurar onde tem. Então, a pesquisa mineral, ela tem como objetivo procurar aonde tem. Se eu pesquisar onde não tem, estou gastando dinheiro à toa. Tá geólogo em campo à toa, tá fazendo furo em lugar à toa. E a única coisa que consegue te dar um direcionamento é a geofísica. Por quê? Porque a geofísica vai te permitir utilizar vários métodos ali para te mostrar a área de interesse. Porque pesquisa mineral é abrir mão de áreas. As grandes mineradoras sabem esse jogo. Ela requer inúmeras quantidades de áreas ali e ela vai descartando área. Por quê? Porque ela vai fazendo pesquisa nessas áreas, descobre que não tem viabilidade econômica já de cara e descarta. Faz um furo lá, fez uma geofísica, viu que não tem futuro, descarta. Então, se você parar para pensar, e você está comigo até agora nesse vídeo, se você tem duas coisas que podem acontecer com você. Primeira coisa é não ter nada. E aí é triste isso porque você foi lá, gastou dinheiro e não teve nada. Só que quanto foi que você gastou até descobrir que não tem nada? 100 mil? 200 mil reais? Ok, perdi 200 mil reais, mas poderia ter perdido muito mais. Se você fez tudo da forma correta, quanto que custa uma hora de escavadeira? 500 reais? Coloca aí uma escavadeira trabalhando, depois cegando, você tendo que pagar funcionário e é o que eu acabo dizendo, todo garimpeiro vai quebrar um dia. Por quê? Porque embora ele esteja produzindo, em algum momento vai dar errado, porque vai falhar, a terra muda e nesse momento que essa terra mudar, ele vai quebrar. Porque ele vai gastar todo o dinheiro, que é o que acontece com todo garimpeiro. Ele vai gastar todo o dinheiro que ele ganhou a vida toda dizendo: o ouro está aqui, o cobre está aqui, vamos procurar, a esmeralda está aqui, vamos descer um túnel, vamos abrir para a direita, vamos abrir para a esquerda. Ele sempre vai continuar procurando. E aí, o que acontece? É nessa hora que ele perde o dinheiro e quebra. E não tem mais dinheiro para explorar. Aí talvez é aí que ele vai procurar saber. Não, tem que ter alguma ciência, tem que ter alguma forma de descobrir onde está o meu minério. Se você está tendo a oportunidade de começar hoje, comece do jeito certo. Faça a pesquisa. Utilize um geólogo, utilize o geofísico ao seu favor. Faça a pesquisa bem feita, descubra qual o caminho que você tem que seguir, onde está o seu depósito. O geofísico e o geólogo trabalhando juntos vão conseguir sobrepor camadas no mapa e analisar essas anomalias dos métodos metalúrgicos, dos métodos geofísicos, e nesses métodos geofísicos você vai conseguir achar especificamente o local aonde você deve furar. O furo de sonda diamantado que vai sair esse testemunho é a única coisa que vai conseguir comprovar que você tem um depósito. Geólogo não consegue comprovar que você tem depósito, geofísico não consegue comprovar que você tem depósito. Ele consegue te dar uma orientação e dizer, olha só, eu estou vendo aqui uma característica, uma propriedade física de um material que tem a densidade do ferro, que tem a velocidade de propagação do ferro, que tem a gravidade do ferro, que tem
a magnetometria do ferro, é bem provável que seja o quê? Você conhece algum outro mineral que tem todas essas características físicas que não seja ferro? Não. Então é ferro. É isso que o geofísico faz. Só que a única coisa que comprova para a ANM e para o mercado é o furo de sonda. Faz o furo, descobre. É ferro. Provei que é ferro. A geoquímica é que vai provar que é ferro. Não tem outra coisa que prove para o mercado que é ferro. Mas você entendeu essa nuance entre não fazer geofísica, não ter essa pesquisa bem organizada e ter essa pesquisa bem organizada? Porque quando você fizer esse furo de sonda, você fez o furo de sonda, aí você vai chegar para um investidor ou para o mercado, você vai participar de feira de mineração, você vai começar a contatar pessoas nesse mercado, vai nos procurar e vai falar, olha, Daniel, cheguei nesse nível aqui, já fiz um furo de sonda e deu esse resultado. Se o seu resultado foi interessante, não vai faltar dinheiro para você. Não vai faltar dinheiro para você continuar essa pesquisa. Não vai faltar, porque o que tem de gente hoje procurando uma área que tenha viabilidade, que tenha caminho, é muito grande. Tá? As mineradoras querem o que você tem, só que você precisa provar o que você tem. Não adianta você não ter uma pesquisa bem feita, um banco de dados bem feito, todo o seu mapeamento geológico, todos os métodos geofísicos, todas as amostragens, fez lá, gastou lá, fez o sedimento de corrente se for ouro ou outro metal, enfim, você foi lá e fez o sedimento de corrente, fez as trincheiras, às vezes você está com material oxidado na superfície, você não tem recurso ainda para fazer um furo de sonda, vamos fazer trincheira, vamos mandar as análises, vamos fazer as amostragens da forma correta, né? Fazendo o controle de qualidade bem feito, provando isso numa forma de relatório bem feito. Para quê? Para, primeiro, ser aprovado na ANM, o relatório final de pesquisa é uma obrigação. Se você não fizer esse relatório final de pesquisa, sua área vai entrar em disponibilidade, ela vai para leilão, ela vai para uma oferta pública. Então você tem 1 ano, 2 ou 3, depende do que você escolheu, para achar o depósito na sua poligonal, na sua área que você requereu. E depois que você achou, provou, apresentou o relatório final de pesquisa ou conseguiu até uma guia de utilização, onde é que eu aconselho, quando que eu aconselho você conseguir uma guia de utilização? Quando você precisar de recurso para continuar pesquisando. Porque o grande problema da pesquisa mineral, embora ela seja a parte da mineração que dá mais lucro, e eu vou lhe explicar por quê. Ela dá mais lucro porque você pega uma área que não vale nada, vai lá e gasta 100, 200, 300, 500 mil reais até chegar no primeiro furo, e a partir dali talvez ela já vai valer 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E aí alguém vai chegar e vai meter mais 20 milhões em furo e aquela área vai para 200 milhões, 400 milhões, 1 bilhão de reais. É assim que funciona o mercado. Esse primeiro recurso que você investe na pesquisa é de risco, tá? Então, existe até uma estratégia, você pesquisar várias áreas, se você tiver recurso mesmo, vou meter aqui, vamos imaginar que eu tenho 5 milhões de reais, o que eu faria com 5 milhões? Eu pegaria 5 áreas, investiria ali em torno de 200 mil reais em cada uma, então 1 milhão de reais eu já gastaria de cara, e vamos dizer que 4 dessas áreas deram errado e uma deu certo. Essa única que deu certo, eu vou pegar todos os meus outros 4 milhões e investir nela. Vou fazer tudo que tiver que ser feito ali. Vou fazer furos de sonda, vou fazer tudo que for preciso para poder eu comprovar que eu tenho um depósito ali. Por quê? Porque depois que eu comprovei que tem um depósito, eu só preciso aumentar o tamanho da minha jazida. Comprovar matematicamente que eu tenho um depósito muito maior. Porque quanto mais eu invisto em furo, acredite ou não, existe uma valorização desse depósito. Um depósito que tem um furo tem um valor, um depósito que tem 10 furos tem outro valor, um depósito que tem 100 furos tem outro valor, claro que dependendo do que tem lá embaixo, né? Depende do que foi encontrado. Mas você consegue valorizar. Para você ter uma ideia, existe um investimento na mineração que é você fazer entre um furo e outro, a uma determinada distância, pode ser que isso aqui não seja uma reserva, seja um recurso, porque você não conseguiu comprovar. Mas você sabe que existe um alinhamento geológico, tudo indica que ali também tem, só que intrinsecamente existe um valor dado àquele minério, àquele bloco que está entre um e o outro. Então, se você for lá e fizer um furo ali no meio e comprovar, já hiper mega valoriza o seu empreendimento. Tem investimentos que, se você colocar 10 milhões, vai aumentar 50 milhões em valor na mineração. Então, existe
este mercado. As grandes mineradoras, quando elas entram já comprando uma área que já foi estudada, o problema é de engenharia, o problema não é mais de achar o depósito, é engenharia. Então, por exemplo, tem projetos, eu vou trazer vídeos aqui para vocês para mostrar, tem projetos que uma mineradora está entrando com um investimento de 2,5 bi de dólar para fazer em 5 anos 10 bi, 11 bi de ouro. Então, assim, quem é que está financiando essa mineradora? Bancos, refinarias que já estão comprando ouro adiantado, já estão pagando adiantado o preço do ouro, vão ficar responsáveis por receber esse ouro da produção, fundos de investimento. Então, é um projeto de engenharia onde multiplicar esse capital é fácil, porque é um problema de engenharia, já tem tudo, já tem licenciamento ambiental, licenciamento operacional. Agora vamos investir quanto? Ah, tem que investir aqui 1 bilhão. Mas vai voltar 5 bilhões? Não tem problema, vamos investir. O mercado quer isso. Agora entenda, até chegar nesse nível de investir 1 bilhão, numa planta de mineração, né, uma planta de processamento, tem que ter um depósito. E talvez para achar esse depósito se gastou ali 50 milhões. Né, e foi vendido por 500 milhões, 300 milhões, é o que eu já falei. Por exemplo, aqui tem uma mina aqui chamada mina Borborema, que é aqui no estado do Rio Grande do Norte, era do Ike Batista, foi vendida por um grupo chamado Big River, de joint venture da Austrália, e levantou acho que 10 milhões, 15 milhões de dólares, fez os estudos e vendeu, demorou um tempinho, tá? Mas vendeu esse depósito para a Aura Minerals, que está operando aqui no Brasil, por 320 milhões de reais. E a Aura Minerals vai investir mais não sei quantos milhões, né, que ela tem em caixa ou de fundo de investimento, enfim, para montar uma planta para começar a extrair esse ouro. Olha que interessante. Então houve uma hiper mega valorização, porque o Ike vendeu por 10 milhões de reais a área. Achou que não tinha mais nada, outro foi lá e gastou mais 20, 30, 40 milhões, sei lá, e vendeu por 300 e pouco. Então existe um mercado. Talvez o Ike tenha feito muito dinheiro nessa área, no ouro superficial ali, no ouro secundário, e depois disse, aí não tem mais nada. Visão talvez de garimpeiro na época, né? E aí ele foi e vendeu a área. E a área valia muito mais. Se ele tivesse feito essa pesquisa, será que ele teria vendido pelos 30 milhões? Pelos 10 milhões de reais? Não. Ele teria feito a pesquisa e ele teria montado o projeto da mineração. E aí tem um caminho. Se ele tiver recurso, ele vai montar a planta da mineração e montar a mineradora. Provavelmente ele teria. Ou, se ele não tem o recurso, o que é que ele vai fazer? Vai captar no mercado. Porque o mercado aceita desde que seja feito os relatórios, né, internacionais, que, por exemplo, na Bolsa de Valores do Canadá é o JORC, e do Canadá não, desculpa, da Austrália é o JORC, e no Canadá é o 4301, tá? E existem outros no mundo afora que utilizam aí como base quase a mesma coisa, o CRISCO, né? O CRISCO se baseia em todos os relatórios do mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem uma instituição chamada CBRR, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, que mostra um pouco as diretrizes aí de como tem que ser feito esses relatórios através dos que a gente chama de competent persons, as pessoas qualificadas, que são geólogos qualificados, laboratórios, enfim, profissionais gabaritados e qualificados dentro da indústria que são respeitados pelos investidores no mundo todo. Olha que interessante. Então, até chegar lá, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é pegar a sua área, investigar a sua área, fazer o reconhecimento geológico, fazer o que tiver que ser feito, sedimento de corrente, trincheira, furo de trado, que também funciona, pegar essas amostras, levar para o laboratório, entender, fazer uma base de dados muito bem, um banco de dados muito bem organizado. Esse banco de dados tem que estar lá dizendo onde que foi a amostra, onde um mapa ligando as amostras com os relatórios, com os resultados, com as pesquisas, com geofísica, com tudo, essa sobreposição de mapas, fazer isso muito bem feito para o único objetivo, furo de sonda. Acertar o seu primeiro furo de sonda, tá? Então, o seu objetivo é acertar o seu furo de sonda. Acertou o furo de sonda, como eu vou lembrar sempre, para sempre, da frase de um amigo lá de Poconé, do Ney, ele falando assim para mim, ó, foi onde eu aprendi isso aqui, ó. Daniel, o segredo tá acertar o primeiro furo.
Porque depois que você acerta o primeiro furo, não falta mais dinheiro para você. E hoje acho que tem um grupo coreano, não sei, investindo mais de 500 milhões de dólares na mineradora dele, fazendo o quê? Furo de sonda, comprovando cada vez mais o tamanho do depósito que ele tem. Então, assim, esse é o jogo das grandes mineradoras. Você tem duas opções depois de ter assistido esse vídeo. Continuar como os pequenos mineradores, que estão ali numa corrida de ratos, tentando minerar mês a mês e talvez criando problemas de jogar o rejeito em cima da área mais rica, nunca encontrar o depósito bilionário e ainda está minerando errado, enfim. Esses são alguns problemas. Ou esquece essa mineração por um momento e vai achar o seu depósito. Porque o que você tem de possibilidade de gerar resultado achando o teu depósito é muito maior. Mas tem um custo. Primeiro custo é o valor. Talvez, dependendo do tamanho da área, a gente está falando aí de R$ 500 por hectare, R$ 1.000 por hectare. Isso pega toda a sua área e tentar diminuir para achar teu depósito, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, dependendo do tamanho da sua área. Então, eu diria o seguinte, se você não tem 200, 300 mil reais para fazer a sua pesquisa mineral, nem entra nesse game. A chance tem de você se embananar, requerer a área, não conseguir alguém para pagar a taxa anual por hectare, não fazer os estudos que tem que ser feitos e nunca vender sua área. Esse é um ponto. Então, você tem que ter 200 a 300 mil reais, pelo menos ali, para fazer essa pesquisa e poder encontrar um parceiro para dar continuidade à pesquisa até a parte de furo de sonda. Tem grana para investir? Meu amigo, você está fora desse mercado por um único motivo, por falta de conhecimento. E eu espero trazer o máximo de conhecimento aqui para vocês. Talvez, não sei se mais à frente eu faça uma masterclass, um treinamento especial para esse nível do jogo, mas você tem muito dinheiro? Daniel, eu tenho 500 milhões, posso gastar 10 em mineração. Falo para você, com 10 milhões talvez você consiga fazer mais 100, 200. Não vai ser da noite para o dia, mas é a área de maior potencial financeiro que existe. Não tem nada que faça mais dinheiro do que você achar um depósito. E hoje a gente tem todas as ferramentas necessárias para você achar o seu depósito. A Geostart, que é a empresa da qual eu sou sócio, eu tenho que vender um pouquinho o meu jabá aqui, ela tem tecnologia hoje que era caríssima, que é a sísmica, e hoje a gente consegue fazer isso de forma muito barata e ter representações da litologia de uma maneira que a gente acerta de fato o seu primeiro furo. Então, assim, nós reduzimos o custo da pesquisa mineral em mais de 90%. Então, assim, é um paradigma que nós estamos quebrando no mercado. Eu estou gerando esse conteúdo aqui para trazer mais profissionais. No Brasil é muito rico, tem muita gente minerando, tem muita gente garimpando, mas que não sabe o caminho das pedras, não percebeu, tá ali. É meio que invisível esse mercado. A gente sabe da existência das grandes mineradoras, mas a gente não sabe como que faz para entrar nesse game. E eles também não querem. Eles querem que o garimpeiro continue trabalhando e achando o depósito. Depois eles vão lá e compram por mixaria. E aí vão fazer dinheiro em cima, tá? Então, meu objetivo aqui de trazer esse conhecimento é para te dar a oportunidade de você ser esse player, né, grande, você ganhar dinheiro com um investimento em pesquisa mineral, tá? A pesquisa mineral só tem um problema. Nem tudo são flores. A pesquisa mineral tem um problema. Ela não dá renda. Então, muita gente opta por minerar, porque está ali fazendo 50 mil, 100 mil, 200 mil reais todo mês, mas está jogando fora milhões que poderia ter em valorização do empreendimento. Eu faço uma conta básica. Mineração é o seguinte, vamos imaginar que eu vou comprar escavadeira, caçamba, montar uma planta, tudo e tal, e eu vou gastar ali 10 milhões de reais para montar uma planta de mineração, uma PLG. Gastei 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais. E durante 6 meses eu vou estar montando essa planta. Então 6 meses sem ter renda, 6 meses, 8 meses, 1 ano montando essa estrutura. Começo a minerar. Comecei a minerar, meu depósito está aflorado, estou fazendo dinheiro, mas pode ser que em algum momento isso pare. Mas vamos supor que não pare. E durante 5 anos, vou fazer uma conta básica, durante 5 anos eu gastei 20 milhões para montar minha mineradora e durante 5 anos, cada ano, ela gerou ali para mim 3 milhões de reais de lucro por mês. Então, 3 milhões por mês vezes 12 daria 36 milhões por ano, tá? 36 milhões de reais por ano de faturamento.
3 milhões, vamos dizer que de lucro, eu tenho desses 3 milhões, 30% de custo, 60% seja lucro, então eu ganhei ali 24 milhões por ano. Em 5 anos, vamos arredondar para ficar mais fácil? Vamos dizer que eu ganhei 20 milhões por ano. Ou seja, poxa, que negócio maravilhoso. Investi 20 milhões, estou produzindo e fazendo 20 milhões por ano. Todo ano. Só que até quando? Mas vamos supor que durou 5 anos isso aí. Em 5 anos, eu fiz 100 milhões de reais, com 20 milhões de investimento. Ok. Talvez os mesmos 20 milhões, se fosse investido na pesquisa da área, na documentação da área, em pesquisa geológica, geofísica, furos de sonda, eu conseguisse vender essa área pelos mesmos 100 milhões ou até mais. Por quê? Porque eu teria o meu depósito descoberto. E sem a dor de cabeça de problemas ambientais, sem a dor de cabeça de multas do IBAMA, do ICMBio, da ANM, sem dor de cabeça com funcionário, né? Sem dor de cabeça de a parte de supressão ambiental. Gente, não tem comparação. Se você tem muito recurso, não vale a pena começar minerando. Vale a pena fazer a pesquisa. Não vale a pena começar minerando. É mais vantajoso pegar os 20 milhões e investir na pesquisa. Já que a área é rica, vamos pesquisar. Vamos pesquisar e vamos provar que isso aqui... E outra coisa, o saque é à vista. Né? Você achou o depósito, fez o relatório final de pesquisa e tudo, você vai vender essa área à vista. Vai receber o dinheiro à vista. Você não vai ter tirado R$1 de minério do chão. Não vai ter criado nenhum tipo de problema. Não vai ter que ter discussão com superficiário. É uma maravilha. Pesquisar é uma maravilha. Eu comecei minerando. Então, eu posso dizer para vocês, o nome do jogo não é minerar. O nome do jogo é achar o depósito. Deixa as grandes mineradoras minerarem. Elas têm recurso suficiente, elas vão entrar no momento certo. É dor de cabeça querer montar uma mineradora se você não tem recursos. Tenta achar um parceiro para encontrar o seu depósito. Minerar, na minha cabeça, só entra quando você precisa se manter. Então, esse é o seu ganha-pão. Se você não tem outra fonte de renda, e aí, ok, você tem que minerar. Ou você precisa de recursos para continuar pesquisando. É por isso que inventaram a guia de utilização, que é o quê? Posso utilizar parte do meu recurso que eu estou produzindo aqui para continuar pesquisando. A guia de utilização serve para isso, não é para botar dinheiro no seu bolso. É para você pegar esse dinheiro que você está ganhando produzindo alguma coisa, lavrando alguma coisa e investir na pesquisa. Então, esse é o objetivo principal. Você pegar esse recurso que você está produzindo para isso. Se não for nessas opções, esquece minerar. Minerar é dor de cabeça. Eu não quero essa dor de cabeça. Eu não entro de novo numa dor de cabeça de minerar. De perseguição política. Cara, tem tanta coisa nesse mercado que você não tem noção. Eu tô falando para você que você não tem noção do quão é difícil minerar. Corrupção que existe dentro de alguns órgãos. Você começa a minerar, vem perseguição política, vem um monte de coisa. Cara, acha o depósito. Delimita teu depósito. Os dados são seus, ninguém tem acesso a esses dados. E esses dados você vai apresentar na hora certa para uma mineradora ou para um parceiro para continuar pesquisando. Se você não depende da mineração como fonte de renda, faça a pesquisa com o capital que você está disposto a investir, é um capital de risco, mas faça a pesquisa nas áreas, encontre o seu depósito e venda o seu depósito. Esse é o nome do jogo de quem está no alto nível da exploração mineral. Bem, vamos resumir agora quais os custos da sua exploração mineral. Uma contratação de um geólogo mensal, o geólogo pode girar em torno aí de 5 a 10 mil reais mensais, uma consultoria com um geólogo, tá? Depende muito. Uma diária de campo hoje, um geólogo é em torno de R$1.000, tá? Por baixo. Mesma coisa para geofísico, a diária de campo hoje, só para o geofísico ou o geólogo que está em campo, é em torno de R$1.000. Pode ser um pouco mais, pouco menos, varia muito de profissional para profissional.
mas você vai ter um custo mensal com uma equipe, né, de geólogos, de geofísicos, se você for montar a sua própria equipe, ou com uma empresa, uma consultoria, que pode ser a mesma coisa. Acaba que as empresas de consultoria, como elas têm vários geólogos trabalhando para vários projetos, elas conseguem talvez até diminuir o teu custo. Ao invés de você ter uma equipe própria, você tem uma consultoria contratada, uma empresa de consultoria, tá? Se você for fazer toda essa parte de campo e de reconhecimento geológico, você tem que levar em consideração outros custos. Quais são? A distância. Uma coisa é fazer uma pesquisa mineral no meio da Amazônia, outra coisa é fazer uma pesquisa mineral na Bahia, Minas Gerais, no Ceará, enfim. Quanto tempo de estrada tem dentro do aeroporto até o local? Vai precisar alugar carro? Coloca custo de aluguel de carro, custo de alimentação do pessoal, custo do pessoal estar em campo. Geofísica, você vai precisar basicamente quando forem aplicar algum método. Então, dependendo do método, pode ser barato. Existem métodos bem mais baratos, como a eletroresistividade, mas o fato de ser barato não significa que seja eficiente. Já falei isso em outros vídeos também. Existem métodos mais caros. Por exemplo, se você for fazer uma sísmica, ela poderia custar 1 milhão, 2, 3, 8 milhões, como a gente já viu, e na Geostart custaria 100 mil, 200, 300 mil reais. Isso é só para você ter uma noção de uma sísmica numa área. A gente conseguiu reduzir muito o custo de sísmica, mas não trabalha só com sísmica, né? Tem outros métodos. Se você for fazer uma magnetometria, você tem que calcular mais ou menos o custo de hora de voo, né? Muito parecido com a parte agrícola, né? Porque o custo de voo do drone é o mesmo, mas a gente tem que levar em consideração que existe um equipamento, né, sensível, caro, que custa hoje 300 mil reais, um gamma espectrômetro, para colocar num drone que custa mais 200, e você ainda precisa do profissional que vai lá fazer todo esse serviço, a interpretação, a parte de processamento de dados geofísicos. Normalmente, para projetos assim, precisam de grande trabalho de processamento, né, de dados, ou seja, isso é em nuvem, também tem um custo. Então, assim, é muito difícil eu conseguir te dizer o quanto vai custar pesquisar na tua área. O que eu posso estimar para você é o quanto que você precisa ter de recurso para você começar uma pesquisa mineral. Porque uma coisa é, Daniel, tenho 1 milhão de reais para pesquisar a minha área. Estou disposto a investir 1 milhão de reais. Nós vamos traçar, ali eu estou falando vamos, mas na parte da Geostart a gente iria traçar os objetivos, de onde investir. E normalmente se o seu budget seria 1 milhão, a gente tentaria fazer algo em torno de 500, 400. Por quê? Porque a gente sempre sabe que extrapola. Quem trabalha com mineração sabe disso. Se você vai montar uma mineração com 1 milhão, vá com 2. Porque vai ter problema, vai furar um pneu, vai dar um problema numa bomba, vai precisar de um mecânico, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Vai demorar mais tempo do que você imaginava. Você calculou que em 3 meses a planta estava produzindo e demorou 6. Então, na pesquisa mineral não é diferente. Contratar empresas, só para você ter uma noção, tem uma empresa australiana que a gente está prestando serviço, só o geólogo ganha 15 mil reais por mês. O geólogo sênior, o cara que está lá, um geólogo lá embaixo, de nível mediano, o geólogo que administra tudo ali está ganhando na faixa de uns 40, 50 mil reais por mês dessa empresa australiana. Tá, é uma empresa australiana, gringa e tal. Mas é muito dinheiro envolvido, né? O cara está fazendo a mensal recebendo 50 mil reais por mês dessa empresa que está pesquisando lítio, por exemplo. Tem os geólogos, aí você tem a parte dos... a gente fala que são os peões, né? Galera que você pode contratar ali na região para pegar em peso, para martelar, para quebrar, para ajudar em tudo, né? Os contra-regras da mineração aí, eles são salários, são assalariados. Então, assim, é muito difícil dizer para você o quanto custa, porque uma pesquisa de uma mineração grande, de uma empresa de exploração mineral grande australiana e de uma empresa pequena é completamente diferente. Então, a gente vai ter que tentar otimizar o recurso que você tem para tentar achar o teu depósito. Tem projetos, por exemplo, para potássio, que só para conseguir elaborar o orçamento, a gente teve que cobrar 150 mil reais. Porque para elaborar o orçamento do que vai gastar, que são milhões, tem que ir no campo, vai demandar um investimento muito alto,
Talvez tenha que comprar imagem de sensoriamento remoto de satélite que vai custar ali 20, 30 mil reais só para poder visualizar por onde a gente vai entrar, quais são os caminhos que a gente vai seguir. A logística é muito difícil, então assim, vai demandar tempo em campo, então a gente, só o orçamento do orçamento custou 150 mil reais. Então assim, tem projetos e tem projetos. Minerações menores, de ouro, enfim, você consegue tentar economizar o máximo possível. Dependendo da região onde você está, se ela é de fácil acesso, vai ser mais barato. Se é de difícil acesso, vai ser mais caro, né? Tem mineradoras hoje na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, que são bem mais simples de fazer o serviço, né? De você ir em campo, fazer esse reconhecimento geológico, rodar um drone, tudo. Agora imagina você rodar um drone no meio da Amazônia e correr o risco do drone cair lá no meio das árvores, como é que acha, né? Então tem um risco muito maior envolvido. Então é difícil a gente conseguir mensurar. O que eu posso dizer para você é, esse investimento que você está fazendo, ele tem uma tendência a gerar um resultado muito grande. E ele tem também um limite, um limiar, que é o quê? Vamos investir até o momento que a gente sabe se o investimento na pesquisa ele é mediante confirmações. Então, confirmou que tem um minério? Continua se investindo. Vai confirmando? Continua se investindo. Se não tem confirmações, mandei minhas amostras para o laboratório, não deu resultado, por que eu vou continuar investindo? Deu resultado, então vamos fazer trado. Deu resultado, vamos fazer furo de sonda. Deu resultado, vamos fazer mais furo. Então, tudo ele é baseado nas confirmações. Então, assim, quando a gente estima R$1 milhão, às vezes com 100 mil, você gastou 100 mil e descobriu que não vale a pena. Guarda os 900 para uma outra área, se você está nesse game da exploração mineral, sacou? Então, assim, é bem complicado a gente dizer o quanto você vai gastar. Sem considerar furos de sonda, eu diria que para começar na exploração mineral, você tem que ter aí uns 300 mil reais. Pelo menos, numa área pequena. Nós não estamos falando aí de 15, 20 mil hectares. Uma área pequena, você sabe que tem ouro naquela área, que tem um minério do seu interesse. Daniel, viu um afloramento aqui de cobre, de manganês, de ferro. O geólogo foi lá e deu uma olhada, enfim. Vale a pena a gente começar aqui, separa 200, 300 mil reais para começar essa pesquisa. Não vai ser suficiente, mas vai chegar num nível de você conseguir trazer alguém. Outra coisa interessante é, quanto que eu preciso aqui gastar para achar o meu depósito, pelo menos o mais fácil, para eu começar a minerar ele. Porque em casos, por exemplo, de minerações que já geram resultado de imediato, que você consegue uma guia de utilização e consegue começar a produzir, esse resultado mensal que você tem vai custeando a sua pesquisa. Então, essa é a questão. Por exemplo, se eu for lá e fizer uma pesquisa e achar o ouro, gastei ali 100, 200, 300 mil reais, mas achei o ouro da forma certa, saiu mais barato para mim do que colocar uma escavadeira fazendo um debreio, né, que o garimpeiro fala. Então, coloquei a escavadeira fazendo um debreio para poder achar o ouro, botei planta, botei tudo, é melhor eu fazer a pesquisa antes. Essa pesquisa antes vai te garantir começar do jeito certo. Não estourar a área que a gente fala, né? Então, o editor vai ter até que colocar um bi aí nessa palavra, mas é o que o garimpeiro acaba falando, né? O cara chegou lá e fez um buraco completamente errado, né? E não fez todo o rebaixamento correto e atrapalhou a área para minerar, atrapalhou a área para pesquisar, realmente acabou com a área, né? Então, você entenda que existe um caminho a ser tomado mais inteligente do que comprar uma escavadeira de 600 mil, 800 mil e jogar dentro de uma mineradora, dentro de um garimpo, né? Com esse capital que você tem de uma escavadeira, talvez você ache um depósito de milhões. É essa a questão. Esse é o principal motivo do porquê eu abandonei a mineração e fui para a exploração mineral, né? E também o porquê eu criei esse canal Mineração em Garimpo. É que não faz sentido investir 600 mil reais numa escavadeira se você tem disponibilidade de conhecimento e as técnicas necessárias para achar o seu depósito. Não vale a pena. É essa a minha definição final, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, deixe seu comentário para os próximos. Se você quer ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, clica no sininho e eu te aguardo no próximo vídeo. Ou se você quiser entrar em contato com a GeoStart, tem um link aqui abaixo. O pessoal lá vai te dar a assessoria necessária para te dar um encaminhamento aí
na sua exploração mineral e você pode entrar em contato aí pelo site, vai ter lá o WhatsApp, você fala com o pessoal lá. Tá bom? Até nosso próximo encontro.